Fala aí pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Olha, a gente chegou aqui numa fase onde, ao final desse vídeo, você vai entender o que é diferencial de uma função, tá certo? E vai ver um exemplo prático muito legal que é calcular raízes cúbicas aproximadas, naturalmente, né? Utilizando cálculo. Isso é muito legal, muito bacana. Fica comigo até o final que vai valer a pena, tá bom? Vamos lá, pessoal. Antes de a gente falar propriamente aqui de diferencial, deixa eu definir rapidamente o que é acréscimo e variação, tá bom? Olha, eu tenho aqui uma função f derivável, tá vendo aqui o seu gráfico de vermelho. Eu destaquei aqui dois pontos, o ponto x1 f de x1 e o ponto x2 f de x2. À medida que eu parto de x1 e vou aqui para o x2, eu estou fazendo um acréscimo, tá certo? Esse acréscimo é chamado de ΔX. A gente poderia escrever que o ΔX, então, é x2 menos x1, tá bom? Esse acréscimo ele vai impactar também lá no y, né? Ou seja, à medida que eu realizo esse acréscimo, eu tenho também aqui uma variação. Estando no x1, eu caso aqui com f de x1, quando eu acrescento essa medida, vou para o x2, eu caso agora lá no f de x2, então gerei aqui esse acréscimo também, esta variação que eu vou chamar de ΔY. Para o x aqui, como eu efetivamente aumento, como eu efetivamente acrescento, a gente vai utilizar mais a palavra acréscimo, né? Para o y, eu até acrescentei também, eu até aumentei, porque a função aqui no caso ela era crescente. Mas eu poderia, na verdade, estar diminuindo. Então eu vou chamar aqui o ΔY mais de variação de y. Tudo bem? Conceitos bem tranquilos, né? Eu poderia escrever também que o ΔY, claro, é o f de x2 menos o f de x1. Tranquilaço, né, pessoal? Beleza, vem aqui comigo, vamos para diferencial agora. Então, uma definiçãozinha, tudo bem? Em relação à variável x, o diferencial, que eu vou chamar de dx, nada mais é do que o próprio ΔX. Então, é a variação do x. É quando eu parto do x1 e vou para um x2. Essa é a diferencial de x, tá bom? Já o diferencial de y, que eu vou chamar de dy, né? Ele vai ser dy igual f' de x vezes ΔX. Tudo bem, pessoal? Essa é a definição. E aqui a gente já observa que faz todo sentido definir dessa forma, né? Porque eu vou ficar então que o dy, diferencial de y, é f' de x vezes o ΔX. Mas o ΔX eu defino como a diferencial de x. E aí, como o dx está multiplicando, ele pode vir aqui para esse outro lado, dividindo. E a gente encontra aqui nada mais, nada menos do que a derivada expressa nessa forma dy dx. Então, no fundo, a gente só passa a fazer uma significação um pouco maior para essa notação, visualizando-a como uma razão entre duas diferenciais. Tudo bem? Então, vale ressaltar logo de cara que dx e ΔX é a mesma coisa. dy e ΔY não são a mesma coisa. Tudo bem? Pelo menos aqui a gente consegue visualizar que na definição não é assim que se apresenta, tá bom? Agora vamos aqui para o gráfico, fazer uma interpretação gráfica. Eu quero te mostrar aqui agora como que a gente pode entender a diferencial de y, o dy, no gráfico. E você vai ver que ela é diferente da variação do y, que é o ΔY, tá bom? Vem comigo, olha só. Tem aqui a função f, destaquei aqui dois pontos, o x1, f de x1, o x2 e o f de x2. Bom, esse pedacinho aqui, entre x1 e x2, é o nosso ΔX. Mas, por definição, ΔX é o próprio dx. Eu apenas representei ele aqui em cima, tá bom? Aqui eu formo um triângulo retângulo, né? Então a gente pode traçar aqui até um ângulo de 90 graus.
Bom, a variação de f de x1 para f de x2, que eu representei aqui, é o que a gente chama de ΔY, é a variação y, tá bom? E o que seria, então, a diferencial de y? Bom, para falar de diferencial, eu vou precisar de derivada, tá? Então, eu vou vir aqui e vou traçar a reta tangente aqui, ó, pessoal. A reta tangente à curva f por esse ponto, beleza? Olha só que bonitinho. Muito bem. Quando eu traço aqui a reta tangente, eu defino aqui um determinado ângulo, né? Que eu vou chamar de ângulo alfa. Beleza? E aí, um certo segmento fica determinado aqui, ó, que é a interseção da reta com essa linha amarela aqui, né? Eu vou chamar esse segmento de segmento AB. Bom, pessoal, vamos ver o que acontece com esse AB aqui. Eu vou te mostrar já já. A gente sabe que a derivada da função aplicada a esse ponto, o f de x1, que é o ponto de tangência, né? É justamente a tangente desse ângulo, porque é o coeficiente angular dessa reta, né? A derivada, a interpretação geométrica, é que ela está atrelada ao coeficiente angular. E a gente sabe da geometria analítica que o coeficiente angular é a tangente daquele ângulo ali. No entanto, tangente, quando você olha para esse triângulo retângulo, ela é nada mais, nada menos do que coca, né? O có significa cateto oposto, CO, né? Sobre o cateto adjacente, que é o dx. No entanto, a gente sabe que a derivada pode ser expressa como dy sobre dx. E isso sendo igual a AB sobre dx, olha que legal. Claro que eu posso cortar o dx com dx e concluo que o AB é o nosso dy, ou ainda dy é o AB. Isso é muito legal, pessoal. Eu descobri que esse segmentozinho aqui, ó, é o nosso dy, é a diferencial de y. Repara que diferencial é essa medida e variação ΔY é essa outra, que inclusive aqui no desenho está diferente, está maior. Então elas são diferentes. Mas a ideia é que, pessoal, conforme eu faço o x2 tender ao x1, você vê que esse pequenininho aqui, ó, que pega no verde até aqui o rosa, ele seria o dy. E pegando aqui do vermelho da função até aqui, um pouquinho só maior, seria o ΔY. Quando eu me aproximo aqui num processo de limite para o ponto, essas distâncias ΔY e dy, elas ficam muito próximas. Ou seja, conforme eu tenho um Δx, né, um acréscimo muito pequeno, eu vou poder considerar que o ΔY vai estar aproximadamente igual ao diferencial de y. No diferencial a gente trabalha, claro, com a derivada. Isso é muito bacana. Você vai ver aqui agora uma aplicação bem legal. Olha só que coisa incrível, pessoal. Então a ideia é tomar um acréscimo x bem pequeno, que aí tomando esse acréscimo x bem pequeno, eu posso aproximar também a variação do y para nada mais, nada menos do que a diferencial de y que está relacionado com a derivada. Vamos ver aqui um exemplo prático agora, pessoal. Calcular um valor aproximado para a raiz cúbica de 65,5, sem usar a calculadora, claro. A ideia é, pega um valor muito próximo que você conheça. Por exemplo, eu sei que a raiz cúbica de 64, por que 64? Porque é a raiz cúbica mais próxima desse 65,5 que eu conheço, né? Eu sei que a raiz cúbica de 64, que é um valor bem próximo ali, é 4, tá certo? Então, adotando aqui x igual a 64, eu tenho que o y é a raiz cúbica de 64, que é
4. Beleza, pessoal? Então, a raiz cúbica de 64 mais um pequeno acréscimo, que seria o seguinte, bom, de 64 para 65,5 eu preciso acrescentar 1,5. Então, raiz cúbica de 64 mais esse pequeno acréscimo, ou seja, pessoal, estou falando de x mais um acréscimo de x, tá vendo? Olha que legal, beleza? Isso vai ser igual ao y com o seu respectivo acréscimo delta y. No entanto, como meu dx, meu acréscimo é 1,5, é pequeno, eu posso fazer uma aproximação, tá certo? Eu vou chamar esse cara aqui, deixa eu só mudar a cor para ficar bem didático para você, de dy. Então, isso significa que eu vou ter que a raiz cúbica desse valor, né, que é 65,5, é igual ao y, que é 4, mais o dy. E como é que eu calculo o dy? Muito simples, muito tranquilo. Eu sei que, vamos fazer aqui, ó, dy sobre dx é a derivada da função. Então, a função é qual, né? A função que eu estou considerando aqui é y igual a raiz cúbica de x, né? Porque aqui a gente tem uma raiz cúbica, tá certo? Então, a derivada de raiz cúbica, bom, olha só, pessoal, raiz cúbica de x eu posso escrever como x elevado a 1/3, né? A gente já viu isso. Propriedade de potência. Então, x elevado a 1/3, como é que eu derivo isso? Pego 1/3, vai para frente, multiplicando. Aí fica x elevado a 1/3 menos 1. Olha, 1/3 menos 1, fica 1 menos 3, que é menos 2, e divide por 3, menos 2/3. E aí eu posso jogar esse cara para baixo, ficando com 1 sobre 3, que multiplica x elevado a 2/3, fica positivo. Essa é a derivada. Então, o dy é, pega o dx, que está embaixo dividindo, vai para lá multiplicando, vai multiplicar 1. Então vai ficar dx sobre 3 vezes x elevado a 2/3. E aqui eu consigo calcular, porque o dx é quem? É o acréscimo, é 1,5. Sobre 3 vezes o x é quem? É o 64, que é o valor que eu conhecia. 64 elevado a 2/3. Então, dy é, bom, 1,5 dividido por 3, pessoal, é 0,5. 64 elevado a 2/3, né? Eu faço primeiro o terço. 64 elevado a 1/3 é a raiz cúbica de 64, que é 4. Como está elevado a 2, 4 elevado a 2, 16. É só você fazer com calma. Pronto, descobri que o dy, que é esse valor aqui, é 0,5 sobre 16. E aqui eu tiro MC, né? 16 vezes 4 é 64, mais 0,5, eu tenho 64,5 dividido por 16. Incrível! Este é o valor aproximado da raiz cúbica de 65,5, sem calculadora, fazendo apenas derivação. Muito legal isso. Será que esse valor está certo? Está bem aproximado? Vamos ver. Vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu puxar aqui uma calculadora. Primeiro a gente faz essa conta, né? 64,5 dividido por 16. E aí eu vou ter aqui 4,031. Vamos fazer com aproximação de 3 casas decimais, tá? 4,031, beleza? 4,031. 4,031. Será que de fato esse valor é um bom valor aproximado para a raiz cúbica de 65,5? Vamos tirar aqui a prova real. Vamos calcular aqui agora para confirmar a raiz cúbica de 65,5. Bom, raiz cúbica, pessoal, é a mesma coisa que elevar a 1/3, né? Então eu vou fazer assim, ó, 65,5
5 elevado, né, a 1 dividido por 3, é 1/3. 1 dividido por 3. Tá certo? Ó, tá bem aqui, como você pode ver. E olha lá. Olha que legal, gente. 4,031, que é o que a gente tem lá. Então, de fato, a gente conseguiu calcular um excelente valor aproximado para isso. Muito bacana. Tá vendo? Se você quiser ficar com um exercício, você pode, por exemplo, calcular uma bem tranquila aqui, ó. Então, para você se testar aí para ver se você aprendeu isso, calcula a raiz cúbica de, sei lá, vamos ver aqui, ó, 27,5. Muito legal. Vai ser um processo muito parecido. A minha dica é: use a função y igual a raiz cúbica de x. Use x igual a 27, porque você sabe que a raiz cúbica de 27 é 3. Então vai ter um y3. E pronto, realiza o mesmo processo que eu realizei. Você vai concluir isso aí. Beleza, pessoal? Beijo grande, espero que você tenha gostado. Se isso acontecer, é muito importante que você deixe a tua curtida aqui no vídeo e que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Beleza? Valeu mesmo, olha, muito obrigado de coração se você já faz isso. Valeu mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu aqui. Valeu. Fui.